Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero voltar a falar sobre a relação entre religião e psicanálise. Eu estou analisando o livro de Philippe Julian e eu ainda quero, neste vídeo, eu quero continuar falando da relação entre religião e psicanálise a partir do Freud, tá bom? Mas eu vou então lembrar você que Philippe Julian, um professor de filosofia, escritor e psicanalista, pertenceu à escola freudiana de Paris, que foi fundada por Lacan em 1964. É um autor de vários livros sobre psicanálise. O livro em questão hoje, a respeito do qual eu analiso mais um capítulo, é A Psicanálise e o Religioso, Freud, Jung, Lacan. Esse é um livro publicado no Brasil pela Jorge Zahir em 2010. E eu vou destacar então alguns aspectos do capítulo que tem como título Psicanálise e Modernidade. Embora o título não entregue, lendo o conteúdo do capítulo, a gente percebe que também é um capítulo direcionado para a visão de Freud da religião. Então vamos lá, eu vou fazer também três destaques, três conjuntos de observações. Então, a primeira questão que precisa ser destacada aqui é a relação entre religião e sentimento de onipotência. Então vou citar o autor para fundamentar essa ideia. Ora, o religioso de que Freud fala tem o caráter de onipotência absoluta, enquanto proteção divina perante a impotência humana. Então, a criança muitas vezes é criada, cercada de cuidados pelo pai e pela mãe, e em algum momento da sua vida ela vai perceber que ela não pode tudo. Ela pode ter a ilusão que pode todas as coisas inicialmente, porque ela berra, as pessoas trocam a fralda, ela berra, as pessoas dão comida para ela, dão mamadeira, ela berra, as pessoas dão afeto, e isso pode criar esse sentimento de onipotência, de poder todas as coisas. Em algum momento a pessoa tem que lidar com o fato de que ela não pode todas as coisas, que isso era apenas uma ilusão, uma fantasia que ela desenvolveu em função de circunstâncias específicas da sua vida. Então, de acordo aí com a análise do Philippe Julian, a pessoa então canalizaria para a religião a busca desse sentimento de proteção paterna, materna, que experimentava no início da infância, para lidar com esse sentimento de impotência humana que ela acaba lidando a partir do momento que vai se tornando uma pessoa, mesmo uma criança mais madura, ou um adulto maduro. O autor ainda complementa: ora, sabemos agora que esse sagrado concerne somente as religiões ditas pagãs ou primitivas, antes do surgimento do judaísmo e do cristianismo. É dessa religiosidade como fundo comum do paganismo que fala Freud. Isso é bem interessante, uma ressalva bastante importante, porque, enfim, o Freud estaria lidando com aquilo que era chamado que alguns autores chamavam de maneira preconceituosa de religiões pagãs ou religiões primitivas. E aí ele pergunta, o Philippe Julian: mas o judeu-cristianismo destruiu o luminoso mediante uma tripla revelação. O que aconteceu de fato? Eu não sei. A impressão que eu tenho que, embora a observação do autor seja correta em relação a Freud, de que de fato alguns textos do Freud dizem respeito às religiões primitivas, originárias, me parece que isso se aplica ao judaísmo e cristianismo. Vamos lembrar que na teologia judaica e na teologia sobretudo cristã, um dos conceitos clássicos da teologia é a onipotência divina. Um dos atributos, um dos principais atributos divinos é a onipotência. Talvez muitas pessoas, tendo que lidar com o limite de que não podem ser onipotentes, não podem todas as coisas, elas pelo menos podem crer num Deus que pode todas as coisas. E estando aliado a um Deus que pode todas as coisas, essas pessoas também passam a se sentir podendo todas as coisas. Eu acho que é uma ressalva merecida, mas eu acho que existe algum elemento no âmbito do judaísmo e sobretudo do cristianismo
que alimenta esse sentimento de onipotência, né? De onipotência. Eu me lembro, por exemplo, do Rubem Alves, não sei se vocês sabem, né? O poeta, contista, cronista, escritor, queridíssimo e famosíssimo, né? Que morreu não faz tanto tempo. Ele foi pastor presbiteriano, né? E depois deixou a igreja presbiteriana, né? Quando teve que se defrontar com uma série de expressões conservadoras, né? E ele falava um pouco sobre essa questão da onipotência divina, né? Então ele vai dizer, puxa vida, mas se Deus pode acabar, se Deus pode todas as coisas, ele pode, por exemplo, acabar com a fome, ele pode acabar com o sofrimento, ele pode acabar com a dor. E ele diz, então, o sentimento de onipotência divina é incompatível com o amor divino, né? Porque um Deus que ama e conhece a solução de um problema que afeta o ser humano, por que então ele não resolve definitivamente esse problema, né? Então ele dizia, ou Deus não é onipotente, né? E ele é um Deus amoroso, ou ele é um Deus onipotente e não pode ser consequentemente um Deus amoroso. Eu sei que isso causa escândalo, né, por parte das pessoas religiosas, mas vamos lembrar que o Rubem Alves também se tornou psicanalista, né, e provavelmente estudou esse tema, né, e tinha noção dos limites de uma concepção cristã que ele experimentou, né, que vê Deus como um ser onipotente. 2. Religião e infantilidade. Então vamos lá, citando de novo Philippe Julian. Mas então se coloca a questão, quando Freud explica racionalmente a crença religiosa por um retorno do infantil e por um apelo a uma proteção paterna diante da dureza da vida, de que religião ele trata? O ateísmo da psicanálise é a própria nomeação da morte do divino todo-poderoso das religiões pré-cristãs, morte instaurada pelo desenvolvimento histórico do judeu-cristianismo, né? Então, o autor, né, o Philippe Julian, insiste de que esse sentimento de onipotência é um sentimento ligado às religiões originárias, pagãs, né, entre aspas, primitivas, entre aspas, e que o próprio, isso é bem interessante, o próprio desenvolvimento do judaísmo e do cristianismo seria responsável por uma crítica tanto das religiões primitivas, mas também seriam responsáveis por um desenvolvimento de uma concepção racionalista, né? Então vamos lembrar, por exemplo, que nos profetas do Antigo Testamento existe uma crença da falsa religião. Lembra que quando você diz, existe uma religião verdadeira, uma religião falsa, e isso é feito dentro do próprio cânon judaico e também cristão, esse ato ajuda ao mesmo tempo a minar a legitimidade da religião do outro, mas esse ato de crítica, ele também é autodestrutivo na medida em que essa crítica à religião do outro pode ser estabelecida em relação à minha própria religião, né? Então, não faltam autores, por exemplo, eu citaria para vocês o Peter Berger, que é um sociólogo da religião, por exemplo, no livro Do Céu Sagrado, ele vai falar exatamente sobre isso, que o próprio desenvolvimento de um racionalismo no mundo ocidental tem como principal componente a própria literatura bíblica, né? Então me parece que é um pouco nessa onda que está surfando aqui o Philippe Julian. Então, mas me parece que é importante aqui que associado a esse sentimento de onipotência há um sentimento de infantilidade, né? Quer dizer, a religião suscita nas pessoas um sentimento de infantilidade, que essa busca por um retorno a uma situação de poder se sentir onipotente ao crer numa divindade ou em divindades onipotentes, seria também um desejo de retorno ao estado infantil em que eu, entre aspas, ordenava as coisas, né? E essas necessidades que eu demandava, elas eram atendidas pelas pessoas ao meu redor, né? E a religião então continua mantendo esse sentimento, né? De fato, isso não acontece com todas as pessoas que são religiosas,
mas talvez você possa perceber nesse contexto atual em que nós vivemos no Brasil, o quanto a religião nutre esse sentimento de onipotência e também o quanto a religião ou determinadas religiões infantilizam as pessoas, né? E depois, em terceiro e último lugar, religião, psicanálise e maturidade. Então ele vai dizer assim, citando o autor: para Freud, a ética da psicanálise consiste em parar de ter saudades do pai protetor e, desse modo, deixar de depender dele, né? Como é que a gente se torna adulto, né? Quando a gente começa a renunciar a essa saudade, a esse desejo do pai protetor, né? Começa a renunciar a esse sentimento de onipotência, né? Esse desejo infantil de onipotência ou de ser protegido por uma figura paterna toda poderosa. Ele diz assim: a verdadeira resposta à violência da juventude é transmitir a ela a capacidade de assumir o declínio da imagem tradicional do pai enquanto mestre, infantil, segundo Freud, imagem pagã, segundo o cristianismo. Então, mediante a ética da psicanálise, seja a ética no sentido de valores que são assumidos pelo psicanalista ou pela psicanalista, mas também a ética da psicanálise no sentido de qual é o objetivo de uma terapia, qual é o objetivo de se fazer análise, né? Seria conduzir essas pessoas ao estado de maturidade, né? Quer dizer, em tese, esse é um ponto comum que se anuncia o tempo todo quando se fala de psicanálise. Qual é o objetivo, por exemplo, de se fazer terapia? É que você pare, ou que nós paremos de nos sentir vítimas da ação dos outros e nos tornemos, né, protagonistas da nossa própria história, né? Que é isso que é considerado como o estado de maturidade. Parar de responsabilizar os outros pelo que acontece com a gente e nos tornar responsáveis pelas nossas próprias ações. Isso é muito difícil, né? É muito difícil, mas diria que é uma boa meta para seguir a psicanálise, e é para aí que o Freud aponta, e nesse sentido a solução que o Freud encontrava era a superação da religião, ou pelo menos desfrutar de uma religião que conduza a um estado de maturidade e que não alimente o sentimento de infantilidade, né? O que parece, por exemplo, olhando para o contexto brasileiro atual, me parece que sobra religião para alimentar sentimento de onipotência e infantilidade, falta religião para alimentar o sentimento, né? A busca por maturidade, por uma autorresponsabilização daquilo que acontece conosco. Tá bom? Espero estar ajudando aí. Nós vamos retomar esse tema a partir de outros autores ainda, né? A relação entre religião e psicanálise. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.